Profissionais da Secretaria de Saúde de Maringá vão passar por uma atualização sobre a doença varíola do macaco. No Paraná já existe a confirmação de pelo menos 6 casos da doença. Quem veio conversar com a gente é a gerente da Vigilância Epidemiológica de Maringá, Maria Paula Jacobucci Botelho. Tudo bem, Maria Paula? Oi, tudo bom? Quer dizer, os casos aqui no Paraná começaram com 2, de repente já são 6 e vai indo. Ontem a gente tinha 3 casos confirmados, hoje já são 6 casos. Os 6 casos são de Curitiba. Então, não chegou até aqui, mas não tem muito o que A gente tem um impeça, caso né? suspeito, Olha já em só. Maringá. Então, a gente fez um treinamento, amanhã a gente vai fazer um novo treinamento, né? Mas a gente fez na semana passada. A gente fez na segunda e na quarta-feira à noite. E aí, um dos infectologistas que estava nesse treinamento identificou uma paciente e aí viu a questão de vínculo epidemiológico, né? Porque precisa ter viajado ou ter entrado em contato com alguém que está numa cidade, esteve numa cidade que tem casos confirmados. Então, ele seguiu certinho. Então, é um caso suspeito que a gente enviou para o laboratório central, está esperando confirmação. Olha só, quando você pisca, né? Então, assim, a gente preparou antes e fez bem de preparar, porque aí a gente já conseguiu identificar. Então, quanto antes identificar, isola e diminui a chance de espalhar pela comunidade. A gente tem uma imagem da pele, né? Como fica, eu vou pedir pro Douglas colocar pra gente. Ela parece um pouco, né, quando tá vermelhinha, com a catapora, né? Mas não é exatamente igual. Não é. Ela tem várias doenças que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Então, quando faz essa identificação de pessoas, né, com essas lesões, a gente tem que ter cuidado na investigação do caso. Então, são várias doenças exantemáticas, aí a gente vai fazer diagnóstico com sífilis, né? Com varicela, com herpes zoster, com herpes simples. Então, esses exames todos são coletados para a gente descartar essas possibilidades, que são as maiores possibilidades, né? São doenças mais prevalentes. Descartou essas, tem o exame próprio para identificar a monkeypox. A gente fala varíola do macaco, né? Mas, idealmente, a gente fala monkeypox para a gente não ter problemas de pessoas quererem atacar macacos, matar macacos, achando que eles que são os transmissores. Eles não são os reservatórios, né? Importante dizer isso, inclusive, né? Porque quando teve a história da febre amarela, não sei se você lembra que as pessoas queriam matar os macacos, ainda mais Maringá, né, que a gente tanto tem. macaquinho, Então, eles não têm nada a ver, não está ainda identificado certinho qual é o reservatório desse vírus, mas com certeza não é o macaco. Então, por isso, falar em inglês, né, a gente evita isso, mas nesse caso, a monkeypox para tentar salvar os macacos. Olha só, é importantíssimo. E deixa eu te perguntar, a forma de contágio dessa doença não é tão simples como a Covid, por exemplo? Não, muito menos. Ela é uma doença que é transmitida principalmente pelo contato. E aí, uma coisa boa dela é que ela passa a ser transmitida no momento que começam as lesões de pele. Então, isso é uma notícia boa para a gente. Então, a pessoa, antes de apresentar esses sintomas em pele, ela não está transmitindo. Começou a apresentar e até que cai a última crosta, ela é uma pessoa que está transmitindo. E aí tem alguns trabalhos, alguns cientistas falando que pode ser que essa pessoa que teve a monkeypox continue transmitindo por até 8 semanas via sexual. Mas isso não está muito certo, essa transmissão sexual ainda não está fechada. Então, por enquanto, é contato e pode ser que seja transmitida também por gotículas, mas aí precisa de um contato maior. Não é tão simples de transmitir como uma Covid, uma influenza. Então, menos mal. Menos mal. Essas bolhazinhas que aparecem, elas começam inicialmente alguma parte do corpo específica ou não? Se for olhar os trabalhos, eles falam, primeiro vai aparecer em boca, o enantema, né, na boca, então regiões avermelhadas na boca, aí depois vai face, membros superiores e menos em tronco. Aquela imagem que mostrou tinha em tronco, mas é menos atingido. Mais raro. É mais raro. Então,
a gente teria essa sequência, mas aí tem pessoas que estão desenvolvendo a monkeypox com uma lesão. Olha só. E aí, às vezes, essa lesão em área genital. Então, tá muito variável. Ainda precisa de muito estudo, né? Precisa. Além dessas lesões na pele, tem algumas outras situações, alguns sintomas que a gente pode, de repente, começar a pensar que pode ser? Então, são sintomas que são típicos de qualquer virose, né? E isso é um grande problema. Então, a pessoa começa a apresentar febre, começa com calafrios, dor no corpo. E aí, um diferencial importante da monkeypox é o infartamento de linfonodos, gânglios, né? As ínguas que as pessoas falam. Então, esse infartamento de linfonodos é um sinal característico dessa doença, mas os outros todos, eles vão variar. Então, tem regiões que tem mais típico, né? A doença mais forte, mas também vai depender do estado imunológico da pessoa. Então, é complicado Muito de variado. falar. De qualquer forma, se a pessoa suspeitar, é melhor procurar, né? Ajuda médica. É melhor procurar, mas aí a gente não tem casos em Maringá. A gente tem um caso suspeito. Então, para a gente pensar em estar com monkeypox, eu precisaria ter ido para São Paulo, que já tem vários casos, Rio de Janeiro, para o exterior, né? Espanha, Reino Unido, Alemanha, Portugal, tem muitos casos, Estados Unidos, ou ter tido contato muito próximo com alguém que veio de algum desses lugares. Se não, você pode ter qualquer outra coisa, qualquer outra virose, mas não a monkeypox. Se desconfiar, então procurar o atendimento, tá? E qual é o nível de fatalidade dessa doença? Ou quanto tempo a pessoa fica aí com essa situação? A gente tem duas linhagens da monkeypox, né? E as duas originárias lá da África. A linhagem com maior índice de letalidade, que pode chegar a 10%, ela não está distribuída no mundo. A gente está com a outra linhagem que o índice de letalidade varia de 1 a 3%, mas até agora 100 mortes relatadas. Eu estou em dúvida se ouvi falar de uma morte ou se nenhuma morte teve até agora. Então, de novo, depende muito de sistema imunológico. E aí, esse índice de letalidade que eu falei para as duas linhagens é considerando lá na África. Então, as condições de vida são mais difíceis, o atendimento em saúde mais difícil. Então, não sei se dá para a gente transportar isso para cá. E quanto tempo a pessoa fica com a doença, ou seja, fica com as lesões até ela estar, pelo menos assim, digamos, saudável? A gente está pensando em 3 a 4 semanas, né? Então, com 2 semanas já está naquele estágio que apareceu ali, e depois mais uma semana talvez já tenham desaparecido todas as crostas, mas talvez até 4 semanas. E aí, nesse período, essa pessoa sem entrar em contato com outras pessoas. Poderia estar aqui conversando com você e estar com a monkeypox? Poderia, mas evitar o contato físico, porque através desse contato, né, é que é transmitido. E aí, uma coisa importante também, se eu tenho essa lesão da monkeypox, eu vou transmitir através da lesão. Ah, entendi. Então, não é, eu relei em você e eu já estou preocupada? Não. E se a minha pele está íntegra, também a pele é uma barreira de proteção. Então, aquilo que a gente fala para muitas coisas, para monkeypox também serve. A higienização, né, tanto do ambiente quanto a higienização das mãos é fundamental. Muito obrigada pelas suas informações, muito esclarecedoras, inclusive, né? Porque a gente ouve falar e começa a ficar meio desesperado até, né? Porque a gente já vem meio que traumatizado, né, da pandemia, mas não é para tanto. Ai, que bom. Muito obrigada, viu, pela Eu que participação. agradeço.